O primeiro e principal motivo é que no longo prazo o dólar sempre vai se valorizar em relação ao real. Então veja aqui nesse gráfico que quando o real foi lançado, um real chegou a valer mais do que um dólar lá em 1994. Um dólar valia 94 centavos de real e a menor cotação da história foi quando um dólar chegou a valer 83 centavos de real. Mas olha só o que aconteceu no longo prazo. Perceba como que o dólar em relação ao real se valorizou bastante. Em 2003 ele já estava valendo ali quase R$3, 2,96. E aí ele chegou a se desvalorizar, mas no longo prazo, olha o que aconteceu. Em 2019 estava valendo 3,73 e lá em 2024 um dólar estava valendo 5,54. Já estamos em 2025 aqui na gravação desse vídeo, o dólar já chegou a bater mais de R$6. Então perceba como isso é uma tendência no longo prazo. Então duas coisas que é legal já de você observar. É que isso acontece no longo prazo, mas em curtos períodos de tempo, o real pode até se valorizar em relação ao dólar. Por exemplo, aqui ó, de 2003 a 2011, o real se valorizou em relação ao dólar. Mas analisando o longo prazo, o dólar sempre se valoriza em relação ao real. Isso acontece por conta da inflação, que é diferente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O que é a inflação? É a desvalorização do nosso dinheiro. Você sabe que todos os anos as coisas ficam cada vez mais caras. Isso acontece por conta da inflação. Existe inflação tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Mas por várias questões econômicas, a inflação aqui no Brasil é sempre muito maior do que lá nos Estados Unidos. Então isso significa que tanto o dólar quanto o real se desvalorizam. Só que a desvalorização do real acontece de maneira mais rápida do que do dólar. Por isso que no longo prazo o dólar sempre vai se valorizando em relação ao real. Então perceba por que é importante ter pelo menos parte dos nossos investimentos em dólar, em uma moeda mais forte. Porque se você tiver 100% dos seus investimentos aqui no Brasil em reais, você vai estar ficando cada vez mais rico em reais, só que você vai estar ficando cada vez mais pobre em relação ao resto do mundo, principalmente ao dólar, que é a principal moeda do mundo. Então vou te dar um exemplo prático aqui. Imagine um rapaz chamado João. João é um cara super disciplinado, ele investe todos os meses do jeito que a gente tá fazendo aqui, e ele fez isso durante anos, ao ponto que ele chegou a acumular 1 milhão na moeda do país dele. Só que na verdade o João se chama Juan e ele é venezuelano. Então ele juntou 1 milhão de bolívares venezuelanos. E você provavelmente sabe o que aconteceu com a moeda da Venezuela. Ela não vale quase nada hoje. Ele ficou milionário em uma moeda que não tem valor quase nenhum em relação ao resto do mundo. Não estou dizendo que o Brasil vai virar uma Venezuela e que vai acontecer com o real a mesma coisa que aconteceu lá com os bolívares venezuelanos. Mas o fato é que o real no longo prazo se desvaloriza em relação ao dólar. Então é importante você colocar essa informação na sua mente. Quando você vai investir o seu dinheiro pro longo prazo, não adianta a gente investir somente em reais. É uma coisa muito sábia, muito prudente você ter pelo menos uma parte da sua carteira fora do Brasil para não correr esse risco de todo o seu patrimônio estar dentro de um único país em uma única moeda. Assim você coloca parte do seu patrimônio em uma economia maior, em uma moeda mais forte. Isso vai fazer a sua carteira se valorizar mais no longo prazo e ainda vai dar mais segurança para sua carteira, porque você está tendo uma diversificação não somente em classes de ativos diferentes, mas também em países diferentes. Por isso que a gente vai enviar esses R$150 que a gente vai investir hoje lá para os Estados Unidos, vamos converter em dólares e vamos comprar ações americanas em dólar direto lá na bolsa americana. E eu vou te mostrar nesse vídeo como é simples fazer isso. Um segundo motivo muito importante para a gente investir em ações dos Estados Unidos é que os Estados Unidos são de longe o maior mercado do mundo. Em termos do valor das empresas, a gente chama isso de valor de mercado, os Estados Unidos são desproporcionalmente maiores do que o resto do mundo inteiro. É praticamente impossível nos dias de hoje que você, de alguma forma, direta ou indiretamente, não dê lucro para alguma empresa americana. Uma parte do seu salário, de tudo que você tem, vai pro bolso dessas empresas. Então você vai concordar comigo que é algo bem inteligente nós sermos pequenos donos dessas empresas para que a gente ganhe com o lucro que o mundo inteiro dá para essas empresas. E aí dá uma olhada nesse gráfico aqui, porque ele mostra a representatividade de cada país no mercado de capitais global. Então, como que funciona isso? Se você somar o valor de mercado, quanto que valem todas as empresas do mundo e dividir isso por país, perceba que os Estados Unidos sozinho representam 64% do mercado de capitais do mundo inteiro. E olha só isso aqui, o Brasil não representa nem 0,5% do mercado de capitais global. É exatamente 0,4%. Então, se você for explorar somente o Brasil na sua carteira de investimentos, você vai estar limitado àquele pequeno tracinho amarelo ali e vai estar ignorando todas as outras oportunidades que o mundo inteiro oferece para você ganhar dinheiro com seus investimentos. E isso não acontece porque os americanos são superiores. Na verdade, isso acontece porque os Estados Unidos é como se fosse a capital do mundo. Então, eles atraem pessoas muito boas do mundo inteiro para ir para lá, empreender e criarem as empresas. Dois exemplos bem emblemáticos
emblemáticos aqui, por exemplo, o Elon Musk, que é um dos empresários mais famosos do mundo hoje em dia, é o homem mais rico do mundo. Muita gente pensa que ele é americano, mas na verdade ele é sul-africano. Um outro exemplo é o Sergey Brin, que é um dos fundadores da Google. Ele também não é americano, ele é russo. Um exemplo que eu gosto de dar para trazer para nossa realidade do Brasil aqui é, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, é responsável por grande parte do PIB do Brasil. Isso não acontece porque os paulistas e os paulistanos são melhores. O que acontece é que, como a cidade de São Paulo, principalmente, é um ótimo lugar com muitas oportunidades para você estudar, trabalhar, as melhores empresas do Brasil tá lá, então a cidade de São Paulo atrai pessoas do Brasil inteiro. Eu sou nascido em São Paulo, morei lá a vida inteira, fazem 2 anos que eu moro no interior, mas morando lá em São Paulo é muito comum você conviver e encontrar pessoas do Brasil inteiro, ouvir todo tipo de sotaque do Brasil. Então é isso que faz a cidade de São Paulo ter essa economia tão pujante. Então os Estados Unidos estão para o mundo como a cidade de São Paulo está para o resto do Brasil. Os Estados Unidos atraem pessoas talentosas do mundo inteiro para empreenderem lá e construírem essas empresas gigantescas que não tem como você ignorar e não ser cliente de forma direta ou indireta hoje em dia. Então tá, agora você já entendeu a importância de você ter uma parte dos seus investimentos em dólar, em ações internacionais, mas talvez, como você tá começando agora, você pode estar se perguntando assim, putz, mas deve ser muito difícil fazer isso. Você comprar dólar, investir nas ações da Bolsa Americana lá de Nova York, isso deve ser uma coisa muito complexa. Eu entendo você porque eu também achava isso, pra mim isso era uma coisa muito distante, uma coisa de outro mundo, até que eu aprendi isso aqui que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá, pensa junto comigo aqui. A gente quer investir nas maiores empresas dos Estados Unidos para que a gente ganhe dinheiro com esse super lucro que elas dão todos os anos e além disso para que a gente também ganhe com essa valorização do dólar em relação ao real. Então a gente vai estar ganhando de 2 formas no longo prazo, tanto com a valorização das empresas, tanto com a valorização do dólar em relação ao real. Então, por exemplo, eu abri aqui no Google Finanças o gráfico de 3 grandes empresas americanas aqui, da Apple, da Alphabet, que é a Google, e da Amazon. Perceba que só no último ano, considerando a valorização das empresas mais a valorização do dólar em relação ao real, que a gente sabe que no último ano o dólar se valorizou bastante em relação ao real, chegou a passar de R$6, a Apple valorizou 51%, a Google valorizou 45% e a Amazon 55%. Isso aqui é uma valorização muito alta. Se você assistiu o primeiro vídeo da série, você deve lembrar que eu falei que a expectativa com essa carteira que a gente tá montando é que a gente receba uma média de 15% ao ano. Pode ser que a gente receba mais em alguns anos, menos em outros, mas a média é 15%. E veja como essas empresas valorizaram muito acima dessa média, dessa expectativa que eu tô. Como eu te falei, a expectativa de retorno de um investimento desse aqui de renda variável é muito maior do que de uma renda fixa. O nosso CDB lá do Sofisa, de 110% do CDI, tá rendendo aproximadamente hoje 14% ao ano, enquanto essas ações aqui valorizaram aqui 45, 50, 55% no último ano. É muito mais mesmo. Porém, você sabe que você investir em uma única empresa é uma coisa muito arriscada. Então, por exemplo, eu poderia simplesmente vir aqui e comprar ações da Apple. Tudo bem, a Apple é uma das maiores empresas do mundo, é uma empresa super segura, é totalmente improvável que a Apple vá ter um problema e vir à falência. Nós sabemos disso. Porém, você está colocando todo o seu dinheiro em uma única empresa. Então, você está correndo o risco daquela empresa. Então, como que a gente faz para investir de maneira mais segura? A gente diversifica. Em vez de pegar uma única ação, a gente pega várias ações. Pega, por exemplo, umas 15 boas ações e investe nelas. Mas aí, isso torna o nosso investimento aqui um pouco mais complexo, que a gente tem que selecionar essas 15 ações. Isso já exige um pouco de conhecimento de você. Você comprando as ações, você vai ter que fazer um acompanhamento dessas ações, ler notícias sobre elas para ver se elas continuam sendo boas empresas. E aí que entra a forma que a gente vai investir aqui nesse vídeo, que é através de ETFs, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você investir no exterior. Como que isso funciona? ETF é um fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores. Então, um fundo de investimento é um local que você investe o seu dinheiro e esse fundo tem um grupo de ações lá já pré-selecionado. E um fundo negociado em bolsa, que é uma ETF, você consegue investir nesse fundo, só que direto na bolsa de valores. Da mesma forma que você compra lá as suas ações, os seus fundos imobiliários, você compra a sua ETF. Super simples, você vai comprar cotas dessa ETF e aí, com um único investimento, você vai estar investindo nesse grupo de ações que compõe esse fundo. E a gente vai investir aqui numa ETF que segue um índice chamado S&P 500. Esse índice é composto das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então isso aqui é muito legal, porque investindo nessa única ETF que a gente vai investir aqui, você vai ter sempre as 500 melhores e maiores empresas dos Estados Unidos na sua carteira, sem precisar selecionar uma a uma, que não é uma coisa tão simples de fazer, sem ter aquela dor de cabeça de fazer aquele acompanhamento para ver se a empresa ainda tá indo bem, se tá dando lucro, ter aquela preocupação se aquela ação que você
comprou, do nada começou a cair, você viu alguma notícia sobre isso e isso começa a te dar uma dor de cabeça. Não, comprando essa única ETF, você vai ter sempre as 500 melhores e maiores empresas dos Estados Unidos na sua carteira de investimento. E esse índice, ele é reciclado de tempos em tempos. Então, se dentro dessas 500 empresas, algumas dessas empresas tiverem algum problema, você não precisa nem ficar sabendo disso e nem esquentar sua cabeça com isso. Simplesmente essas empresas vão sair desse índice e vão entrar novas empresas no lugar. Então esse índice vai sendo reciclado ao longo do tempo e você sempre vai ter as 500 maiores empresas dos Estados Unidos na sua carteira. Então percebe como esse tipo de investimento é super eficiente? E não sou eu, Daniel, aqui que tô te sugerindo essa forma de investir. Quem sugere essa forma de investir é esse cara aqui. Se você não conhece, esse aqui é o Warren Buffett e ele é considerado o maior investidor do mundo. E dá só uma olhada no conselho que o Warren Buffett deu pro LeBron James, jogador de basquete, quando ele perguntou no programa de televisão lá nos Estados Unidos onde ele deveria investir. What should I invest in next? Can I have some tips? I think somebody like LeBron, just making monthly investments in a low-cost index fund makes a lot of sense. Agora dá uma olhada no trecho dessa entrevista aqui do Warren Buffett falando novamente sobre investimento através de ETFs. The S&P 500 index, that's the one I used in that bet I made for 10 years. It's the one I've told the trustee for my wife to put 90% of the funds. Just keep buying the S&P 500 index and forget about all the other nonsense that's being sold to you. Não percebeu? Não siga o meu conselho. Siga o conselho do maior investidor do mundo. E quer que eu te mostre uma outra coisa incrível? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. A linha azul é a ação da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. É basicamente os investimentos do Warren Buffett. E a linha amarela é o S&P 500. É o retorno que você teria caso você simplesmente, sem conhecimento nenhum, começando a investir agora, como você está investindo aí, se você simplesmente tivesse comprado o índice americano, a performance que você teria no último ano seria a linha amarela. E perceba como que no último ano o S&P 500 rendeu mais do que a carteira de investimentos do Warren Buffett, que é um investidor profissional considerado o maior investidor do mundo. Para você entender a eficiência de você investir dessa forma aqui. Se eu pegar uma janela maior aqui, 5 anos, perceba que a carteira do Warren Buffett rendeu um pouquinho acima do S&P 500, 180% contra 152% do índice americano, para um investimento que você não precisa ter conhecimento nenhum. Seu único trabalho é simplesmente investir todos os meses nessa ETF aqui, você ter uma performance muito próxima aqui do maior investidor do mundo, acho que não tá nada mal, né? Então eu quero que você preste atenção no que eu tô te falando aqui. O que eu tô te falando é que uma pessoa normal, assim como você e assim como eu, se tivesse nos últimos 5 anos simplesmente investido todos os meses nessa única ETF, você teria tido praticamente a mesma performance da pessoa que é considerada a melhor investidora do mundo. Então essa forma de investir aqui através de ETF não é a ideal só para você que tá começando hoje, ela é considerada a melhor forma de investir para todos os investidores, até mesmo investidores mais experientes, que já tem uma carteira com mais de R$1 milhão, que entende muito sobre investimento, até mesmo essas pessoas investem no exterior através de ETFs, por conta da eficiência que esse índice aqui que eu te mostrei tem. Com praticamente zero trabalho, somente comprando um único investimento, você vai ter uma eficiência excelente, vai acompanhar a média do mercado americano e a variação positiva do dólar em relação ao real no longo prazo. Eu também, na minha carteira pessoal, a minha parte de ações internacionais, eu invisto 100% através de ETFs, não compro ações individuais simplesmente porque não faz sentido. Essa é uma forma muito mais eficiente de investir, com praticamente zero trabalho e com um ótimo resultado. Eu sei que às vezes é tentador a gente ter ações de empresas que a gente gosta nos Estados Unidos. Às vezes você gosta da Apple, pô, queria ter ações da Apple, queria ter ações da Google, gosto da Netflix, gostaria de ter ações da Netflix, mas aí é que tá, você vai ter todas essas ações dentro dessa ETF. Vou te mostrar aqui a composição dessa ETF. Aqui nessa página mostra as 15 maiores posições. Dentro dela, como eu te falei, tem 500 empresas, mas a proporção do peso dessas empresas dentro dessa ETF é feito pelo tamanho das empresas. Então, as maiores empresas, as mais famosas, elas têm uma posição bem grande dentro dessa ETF. Então, perceba, comprando esse fundo que investe no S&P 500, você vai ter dentro desse fundo, a composição dele, 7,6% está em Apple, 6,6% está na Nvidia, 6,29% está na Microsoft, 4,12% está na Amazon, 2,56% está na Meta, que é o antigo Facebook, 2,2% está na Tesla, 2,2% também está na Google, na Alphabet e várias outras empresas. Inclusive aqui, ó, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, maior investidor do mundo, 1,67% dessa ETF está na Berkshire Hathaway e várias outras empresas. No total são 500 empresas dos Estados Unidos. E o mercado americano ele é muito vasto, tem muitas opções e tem várias opções de ETFs que fazem basicamente a mesma coisa aqui, que é investir no S&P 500. As 3 principais ETFs que investem no S&P 500 são o VOO,
que é da gestora Vanguard, que é uma das maiores gestoras do mundo, o IVV, que é da BlackRock, que é a maior gestora do mundo, inclusive o IVVB11, que é o ativo mais famoso aqui no Brasil para investir no S&P 500 aqui de uma corretora brasileira, que o IVVB11 faz basicamente é comprar cotas do IVV na bolsa americana. E também tem o SPY, mas o SPY eu não gosto muito porque ele é um pouquinho mais caro. Ele faz exatamente a mesma coisa que as outras duas, mas ele tem uma taxa de administração um pouquinho maior. Então as duas melhores, na minha opinião, é o VOO da Vanguard e o IVV da BlackRock. Pode escolher qualquer uma dessas duas que elas fazem exatamente a mesma coisa e elas têm exatamente a mesma taxa de administração, que é apenas 0,03% ao ano. Isso significa que a cada R$1.000 que você tiver nessa ETF aqui, você vai pagar 30 centavos por ano de taxa de administração. É muito baixa mesmo. Eles conseguem fazer uma taxa tão baixa assim exatamente porque pessoas do mundo inteiro investem nessa ETF. Tem muito dinheiro investido nessas ETFs aqui do S&P 500. Então, ainda que a taxa seja muito baixa, como tem muito dinheiro investido, eles ainda conseguem ter bastante lucro. Então, é um excelente local para você investir. Quase de graça aqui essa taxa de administração para você ter acesso à bolsa americana, às 500 maiores empresas dos Estados Unidos.